O Executivo angolano anunciou nesta quarta-feira o agravamento das multas por incumprimento das medidas de biossegurança na via pública, espaços públicos e em locais de aglomerados populacionais. Para esta nova fase, em função da atualização das medidas de situação de calamidade pública, cujo período vai vigorar até 28 de maio, o não uso ou o uso incorreto da máscara facial da multa, que varia dos 15 mil a 20 mil kwanzas, contra os 10 mil a 15 mil kwanzas constantes no decreto anterior. A violação do isolamento domiciliar, segundo o Ministro do Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, que falava em conferência de imprensa, dá origem à responsabilização criminal nos termos da lei, sem prejuízo da colocação compulsiva do infrator em isolamento institucional e de aplicação de multa que varia entre os 300 mil kwanzas e os 450 mil kwanzas. O comentário geral que está subjacente a essa alteração resulta, como de resto é de conhecimento público, resulta do facto de estarmos a assistir a um período de aumento substancial. O comentário geral que está subjacente a essa alteração resulta, como de resto é de conhecimento público, resulta do facto de estarmos a assistir a um período de aumento substancial dos casos, que nos coloca numa posição similar ao ponto mais alto que já tivemos na situação da pandemia no nosso país, que é mais ou menos outubro de 2020. Portanto, se até há alguns meses tínhamos conseguido estancar a curva e fazê-la descer, hoje, infelizmente, estamos numa dinâmica ascendente e esta situação impõe a adoção urgente de medidas para que juntos consigamos, uma vez mais, estancar essa tendência crescente e manter a situação sob controlo. As regras sobre a quarentena obrigatória, tanto domiciliar, em alguns casos, ou institucional, nos outros também mantêm-se. Portanto, princípio, todos os cidadãos que entrem para o território nacional devem observar um período de quarentena até a realização de teste que dá alta epidemiológica, sendo a violação da quarentena, portanto, cidadãos que devem estar em quarentena domiciliar por terem chegado ao país, violam essa quarentena, ser punida com uma multa que pode ir de 250 mil kwanzas a 350 mil kwanzas. O mesmo vale para o isolamento domiciliar. Estaremos a falar daquelas situações em que o cidadão testa positivo à Covid-19, não apresenta sintomas, deve estar em isolamento domiciliar e, havendo violação, neste caso, o cidadão é sancionado com uma multa que vai de 350 mil kwanzas a 450 mil kwanzas. Os restaurantes e similares que violarem as regras estabelecidas, as multas variam dos 350 mil aos 450 mil, contra os 200 mil aos 300 mil anteriores. Restaurantes e similares continuam abertos, havendo também aqui alterações em relação ao horário do funcionamento. Ou seja, os restaurantes e similares vão funcionar num período que vai até às 20 horas. Hoje esse período vai até às 21 horas e para takeaway, o serviço de entrega ao domicílio, até às 22 horas. Nessa segunda componente mantém-se, portanto, serviço de takeaway, serviço de entrega ao domicílio, até às 22 horas, mas o serviço de atendimento presencial no restaurante, o serviço de mesa, passa a ser até às 20 horas. É expressamente proibida a instalação, a realização, a constituição de pistas de dança nos restaurantes, uma prática que infelizmente vai acontecendo em alguns casos. Portanto, pode haver atividade musical, um restaurante pode ter um músico a animar
os clientes, mas não pode instalar ou montar uma pista de dança no restaurante. Portanto, mantém essa proibição, funcionamento até as 20 horas, e a violação dessas regras pode dar lugar a uma multa que vai de 350 mil kwanzas a 450 mil kwanzas e no encerramento temporário desse estabelecimento por um período que também pode variar de 30 a 90 dias. No que respeita ao comércio de bens e serviços, portanto, atividade comercial, estabelecimentos comerciais, é feita uma alteração no horário, de modo que eles encerrem às 20 horas. Portanto, nós hoje temos atividade comercial a ser desenvolvida, ou podendo ser desenvolvida até às 22 horas, e agora passa a haver um limite horário diferente, que é 20 horas. Portanto, as lojas, as cantinas, os supermercados, os salões de beleza, enfim, tudo que é prestação de serviço pode ser desenvolvido até às 20 horas, com uma força de trabalho de até 75%, não mais 100%, e com uma presença física de clientes, de utentes, de até 75% da capacidade do espaço. A violação dessas regras, estamos a falar em estabelecimentos comerciais que funcionem para lá das 20 horas, estamos a falar de estabelecimentos comerciais que permitam mais do que a presença de 75% da sua capacidade, pode determinar a aplicação de uma multa, que vai de 250 mil kwanzas a 400 mil kwanzas, e também a possibilidade do encerramento, da determinação do encerramento temporário do estabelecimento comercial por um período que vai de 30 a 90 dias, consoante a dimensão da gravidade da infração. O ministro Adão de Almeida reforçou que as medidas atuais podem ser alteradas em função da evolução da situação epidemiológica no país. Naturalmente que elas estão sujeitas à atualização e à alteração a qualquer momento. Significa que, e essa é uma nota importante, continuará a ser feito o acompanhamento da situação epidemiológica, e se essas medidas não se revelarem eficazes, antes do curso do prazo de 30 dias, poderão ser adotadas outras medidas adicionais para estancar essa tendência ascendente no número de casos. Portanto, intencionalmente até o dia 28 de maio, salvo se a situação impuser a antecipação da alteração das medidas.